Qual a sua preferência? Isto? Isso ou isso? Você segue este canal para melhorar sua saúde, ter uma vida de qualidade e evitar a morte e doenças? O algoritmo te direcionou a este canal por seu interesse em temas de saúde que abordamos regularmente? Você já sabe que a melhor ferramenta para otimizar sua saúde é o exercício físico. A ciência, cada vez mais, não se limita a estudar intervenções farmacológicas e busca responder a uma pergunta: qual treino e dose trazem mais benefícios para mortalidade e morbidade? Dito de outra forma, como devo treinar para adiar a morte o máximo possível? Para conseguir tal coisa, nosso treinamento tem que reduzir o risco dos principais assassinos modernos: doença cardiovascular, câncer e doenças respiratórias crônicas. Hoje falamos sobre a relação entre exercício e doenças do coração, como doença coronária ou cerebrovascular, que continuam sendo as que mais matam pessoas no Ocidente. Para isso, trago para vocês um bom ensaio clínico publicado recentemente, recém-saído do forno. É o Cardio Race, publicado em abril de 2024. Neste ensaio, avalia-se o risco cardiovascular de participantes sedentários que começam a treinar sob o pretexto do estudo. Na análise primária, digamos o mais importante que se quer avaliar, mede-se um modelo de risco cardiovascular. Este modelo foi analisado com uma pontuação que levava em conta 4 fatores fundamentalmente: a pressão arterial sistólica, o colesterol lipoproteínas de baixa densidade, a glicose basal em jejum e a porcentagem de gordura corporal. Na análise secundária, consideraram-se aspectos como circunferência da cintura, aptidão cardiorrespiratória e força muscular. Verão agora que essa análise secundária é muito importante. Conhecer a amostra é crucial em qualquer estudo. Estamos discutindo um tamanho de amostra significativo e de intermediário, com 406 participantes. Eles tinham uma idade média de 50 anos e havia um número similar de mulheres e homens. Como eram os participantes? Eram sedentários, hipertensos e obesos ou com sobrepeso. Basicamente o perfil de paciente sedentário que não se cuida muito, mas também ainda não tem grandes problemas de saúde e além disso quer começar a se cuidar porque já vê os sinais de alerta. Uau, um perfil muito frequente. Então a amostra é bastante representativa. E como eles foram estudados? Bem, durante um ano, os pacientes foram aleatoriamente designados para um de 4 grupos. Treinamento aeróbico, no qual usavam uma esteira, uma bicicleta estática ou uma elíptica por 60 minutos 3 vezes por semana. Eles trabalhavam com uma intensidade entre 50% e 80% de sua frequência cardíaca máxima. Treinamento de força. Realizaram sessões de 2 séries de 8 a 12 repetições de exercícios como prensa de pernas, flexão de joelhos em máquinas de isquiotibiais, extensão de quadríceps, pressão de ombros, extensão de tríceps e outros 7 exercícios. Treinamento combinado aeróbico e força. Simplesmente esses pacientes dividiam a hora designada em 2 blocos de 30 minutos. No primeiro bloco eles faziam apenas força e no segundo apenas cardio. E por último, o grupo controle que não treinava, simplesmente caminhava. E te lembro que caminhar não é exercício físico. E além da terapia física, os 4 grupos receberam educação nutricional focada na dieta da Associação Americana do Coração. Os resultados foram claros. O risco cardiovascular, que era o que estava sendo avaliado, diminuiu no grupo de cardio, de treinamento híbrido, ou seja, de cardio e força. Mas atenção, não no grupo que fez apenas força. Se desmembrarmos os resultados, há coisas interessantes. A massa magra só aumentou no grupo de força. O condicionamento cardiorrespiratório determinado com o pico de V2 max aumentou especialmente no grupo aeróbico, aumentando mais 3,5 ml por quilo de peso e minuto, mas também aumentou no grupo de treinamento híbrido em mais 2,7 ml por quilo e minuto. E, finalmente, o grupo controle piorou sua capacidade cardiorrespiratória em apenas um ano, algo que reflete o declínio fisiológico normal de uma pessoa sedentária. Outros pontos interessantes do estudo: não é um estudo de perda de peso, não foi contabilizado nem prescrito uma quantidade de calorias diárias. Isso é interessante porque sempre relacionamos o exercício com a perda de peso. Aqui, os participantes foram orientados em um determinado estilo dietético e seu risco cardiovascular foi avaliado. Aproveito para te lembrar, o exercício não é bom porque gera perda de peso, é por outras centenas de razões. Outro ponto interessante é que outros hábitos dessas pessoas se mantiveram estáveis durante o ano que durou o estudo. Apenas foi adicionada a intervenção do exercício físico, por isso as melhorias alcançadas são atribuídas com bastante confiança a esta intervenção. Também gosto que são considerados marcadores não tradicionais e indiretos de capacidade funcional, como o fitness cardiorrespiratório medido pelo pico de VO2 e a força. Essas 2 medidas devem ser quantificadas em qualquer estudo desse tipo que se preze, porque ambas são grandes preditores de mortalidade por qualquer causa.
Por exemplo, neste outro estudo, aumentar o VO2 max em apenas 3,5 pontos confere uma redução do risco de morte por qualquer causa e por causas cardiovasculares de 13 a 19%. Costumo dizer que num futuro próximo mediremos essas duas coisas em praticamente todos os pacientes de qualquer hospital. E observe um detalhe, apesar de o grupo de treinamento híbrido ter passado metade do tempo por semana exercitando cada tipo de modalidade, seja cardio ou força, em geral eles conseguiram mais vantagens sobre os marcadores de saúde analisados do que aqueles que treinaram apenas uma modalidade, cardio ou força, e evidentemente mais vantagens do que o grupo controle sedentário. E também que neste trabalho foi respondida uma pergunta interessante: qual dos fatores melhorados entre os resultados primários contribuiu mais para essa redução do risco cardiovascular? Pois, por ordem de importância, a redução na porcentagem de gordura corporal, seguida do colesterol e lipoproteínas de baixa densidade, a pressão arterial sistólica e, finalmente, a glicose, para que depois digam que ter muita gordura corporal é apenas uma questão estética. E você dirá, ok, Borja, mas como aplicar o treinamento híbrido no meu dia-a-dia? A primeira coisa é que, à luz deste estudo e de muitos outros, poderíamos dizer que o treinamento concorrente ou híbrido é o que traz mais benefícios cardiovasculares. Só avaliamos aqui o risco cardiovascular. Não avaliamos o risco de sarcopenia ou a função muscular, mas é claro, você questiona como aplicar essas informações no cotidiano. Bem, a verdade é que hoje em dia você tem muitas opções de disciplinas ou competições que por natureza são treinamento híbrido, por exemplo, o CrossFit. O CrossFit é por natureza um treinamento híbrido, pois em praticamente todas as sessões vai incluir trabalho de força, seja em exercícios ginásticos, seja com barra, halteres, kettlebells, sacos ou outros elementos, ao mesmo tempo que trabalho monoestrutural de cardio, corrida, remo e esqui com natação. Isso sim, o CrossFit não é para todos, então não insista em fazer se você não gosta ou se não tem uma base física aceitável. Também temos o HIROX, por exemplo, uma modalidade competitiva inovadora originada na Alemanha, cuja popularidade explodiu nos últimos meses. Pode ser realizado individualmente ou em pares e sempre inclui uma estrutura fixa, 8 estações de exercícios espaçadas por 1 km de corrida entre cada estação. Ou seja, você está sempre misturando a corrida com exercícios como remo, burpees, empurrão de trenó, wall balls e outros. É um exemplo perfeito do que é o treinamento híbrido. Mas você também tem, por exemplo, as corridas de obstáculos, ou OCRs. Embora se inclinem mais para um teste de resistência, as OCRs também incluem elementos de força, agilidade e coordenação. Além disso, são muito divertidas e isso as aproxima de uma disciplina híbrida ou com certo componente de treinamento híbrido. Mas muitos de vocês me dizem, Borja, entendo que o CrossFit é bom, mas prefiro levantar pesos no meu ritmo na academia. Ok, entendi, passei pelo mesmo por um bom tempo. A solução é finalizar a sessão de pesos com 20 a 25 minutos de cardio, sem necessidade de intensidade. Lembre-se, fazer isso na Zona 2 tem muitos benefícios. Você pode fazer as sessões em dias distintos, contudo, devido ao tempo limitado para treinar, considero mais eficiente realizar tudo numa única sessão. O contrário também vale para aqueles do mundo da resistência, adicionando um pouco de força às rotinas. E voltamos ao mesmo, não é necessário levantar 2 vezes o seu peso corporal, mas é necessário uma intensidade suficientemente alta para criar um sinal anabólico no músculo. Como conclusão, se você é daqueles que treina com o objetivo de otimizar sua saúde para prevenir doenças, maximizar sua qualidade de vida ou aumentar sua longevidade, então a evidência é unânime. O treinamento híbrido é o que você precisa. Embora você possa obter benefícios com disciplinas focadas apenas na força ou resistência, a combinação de ambas estabelece benefícios sinérgicos. Ou seja, aqui 1 mais 1 é mais que 2. Quer saber o melhor exercício para prevenção ou melhora de sintomas depressivos e humor? Se tiver interesse nisso para um outro vídeo, me avise nos comentários. Agora sim, obrigado pela atenção, abraço forte e siga se empoderando.